O lançamento deste livro reveste-se de um particular simbolismo, atendendo ao facto de há apenas uma semana se ter ultrapassado o limiar mítico de 400 partes por milhão de concentração de gases com efeito estufa na atmosfera, que era um ponto relativamente ao qual os cientistas nos vinham apelando, convocando a nossa atenção, e esse ponto foi atingido, e a circunstância deste livro se chamar Climate Change vem apresentar o tema das alterações climáticas e da crise climática na perspectiva que me parece a mais adequada, que não é uma fatalidade, é um grande desafio, mas é um desafio que pode ser superado transformando numa oportunidade. Ora, este livro, ao contrário de muitos que existem, que cumprem o seu papel na área da ciência, ou na área jurídica, ou na área da economia, tem a vantagem de reunir as três dimensões da política, da ciência e do mercado, ao mesmo tempo identificando um caminho de negociação no contexto internacional, no contexto europeu, orientações e políticas no plano nacional, mas também antecipa alguns dos debates que é necessário fazer nos próximos anos, em Portugal, mas também no plano internacional. Eu quero, naturalmente, uma vez mais felicitar os autores pelo trabalho que realizam. É um trabalho muito completo, é um trabalho que tem esta vantagem de aproximar dos cidadãos muitos conceitos que muitas vezes são remetidos para a esfera muito jurídica, científica, técnica, assumem claramente, colocam o homem no centro da resolução desta crise ambiental. As alterações climáticas padecem de um triplo problema. Aqueles que, como eu, e há mais tempo o Carlos Pimenta, acompanham esta área, não só acompanham como participam diretamente nesta área, sentimos há muito tempo. Há três grandes problemas relacionados com a política das alterações climáticas. Um é de natureza geográfica. Há uma injustiça na alocação de consequências da mudança climática. Os países que serão mais afetados pelas alterações climáticas são, em regra, os países que menos emitem gases com efeito estufa. E são, simultaneamente, os países que hoje já têm uma menor resiliência, onde se concentra um maior número de cidadãos em situação de pobreza extrema, de falta de acesso à água potável, à eletricidade. E, portanto, a mudança climática, o efeito estufa tem, ou o aquecimento global tem esta injustiça de ver as suas consequências incidir nos países que não são os principais responsáveis. Há uma segunda dificuldade que é de natureza temporal, da fita do tempo. Não é compatível, é uma política que não é facilmente compatível com qualquer agenda que apenas incida sobre ciclos eleitorais. Nós já não nos livraremos nos próximos 10 anos das consequências da mudança climática. Aquilo a que assistiremos nos próximos 10 anos, em termos de aumento da temperatura, de surgimento de fenómenos climáticos extremos, de alteração de padrões de saúde na Europa do Sul, de degradação de recursos hídricos, são matérias que já não vamos a tempo de travar. E, portanto, é necessário tomar decisões sobre a mudança climática a pensar nas próximas gerações, sabendo que as consequências de uma determinada decisão não se fazem sentir na mesma legislatura. E essa é uma das grandes dificuldades, é termos noção que todas as decisões são decisões imprescindíveis para salvarmos o planeta, para equilibrarmos o nosso modelo de desenvolvimento, mas não esperando ter consequências imediatas resultantes dessa decisão. E, portanto, há aqui uma certa contradição, ou não direi contradição, contrariedade para aqueles que apenas pensam numa legislatura ou num determinado ciclo político. E há uma terceira dificuldade, que é o de, apesar das negociações serem feitas por Estados e dos principais protagonistas
da alocação das responsabilidades dos Estados serem as empresas, encontrarmos forma de demonstrar que isto só vai lá se fizermos do cidadão o verdadeiro agente da mudança, seja como consumidor, seja como produtor. E, portanto, este livro tem a vantagem de materializar em linguagem que está muito próxima dos cidadãos estes desafios de natureza política, de natureza científica, de natureza económica. Este livro, por outro lado, surge num momento em que se estão a fazer os grandes debates sobre o próximo ciclo da mudança climática, das políticas relacionadas com as alterações climáticas. No contexto internacional, teremos, dentro de 3 semanas, uma nova ronda de negociação sobre o sucessor do Protocolo de Quioto. Temos de, até 2015, encontrar um sucessor do Protocolo de Quioto para iniciar, ter aplicação a partir de 2020. No contexto europeu, estamos a tentar recuperar a liderança europeia que está perdida desde Copenhaga, recuperar a eficiência do sistema de comércio de emissões, que está hoje afetado pela crise económica que deu origem a um excesso de licenças de emissão que está na mão das empresas e, por essa via, uma baixa da cotação do carbono e, portanto, uma falta de sinal de preço para o fomento da eco-inovação. E, por outro lado, a necessidade da Europa, que está em crise económica, encontrar na economia verde um verdadeiro motor de crescimento, fazendo face a outras regiões do planeta que estão hoje a tirar partido da vantagem de pioneiro que a União Europeia teve a partir da década de 90. E, nesse sentido, estamos também no plano nacional, não é apenas no plano internacional, não é apenas no plano europeu, no plano nacional, agora que se começa a perspectivar um modelo que deve ser desenhado e concretizado depois do memorando de entendimento, muitos consideram, eu sou um deles, que o combate à mudança climática é não apenas uma necessidade, uma urgência, mas é também uma grande oportunidade de crescimento, de criação de empresas, de criação de empregos. E, portanto, num contexto internacional temos que encontrar forma de ter metas que sejam consistentes com as expectativas que as próximas gerações têm quanto ao nosso sentido de responsabilidade, e eu insisto, devemos fazê-lo por razões éticas, por razões morais, tendo noção do que acontecerá, qual é o custo do incumprimento, o custo de não fazermos nada. Hoje os cientistas já fizeram o seu papel, chegou à altura dos políticos, do setor económico e dos cidadãos fazerem o seu papel, no fundo conseguindo traduzir a meta que os cientistas nos impuseram em políticas. Isso passa por conseguir ter uma meta de 450 partes por milhão de CO2, na melhor das hipóteses, isso apenas para ter 50% de grau de probabilidade de não aumentarmos a temperatura acima de 2 graus centígrados, mas isso obriga a ter metas muito ambiciosas de redução das emissões nos países industrializados entre 25% a 40% até 2020, de 75% a 90% até 2050, de ter nos países em vias de desenvolvimento um desvio da tendência de crescimento das emissões de 15% a 30% até 2020, e de redução efetiva de 20% até 2050. Isto, se quisermos colocar na redução das emissões ou na contenção das emissões a ambição que os cientistas consideram indispensável para podermos mitigar a mudança climática. Por outro lado, é necessário encontrar no contexto internacional uma forma de financiar os países em vias de desenvolvimento, que estão nesta dupla circunstância de serem os mais afetados pelas consequências da mudança climática, países que já estão hoje em situação de pobreza extrema, mas, por outro lado, criar condições para que eles não cometam os mesmos erros que nós cometemos. Hoje a China já é o maior emissor de gases com efeito de estufa, os países em vias de desenvolvimento já superam, em termos de procura de energia, os países da OCDE, e, por outro lado, esses países são países em que a questão não é saber se a energia é verde, se não é verde, ainda existem 3 mil milhões de cidadãos sem acesso à eletricidade. Portanto, nós temos que encontrar uma forma de, por um lado, envolvê-los no esforço de contenção das emissões, mas também reconhecer as legítimas aspirações que têm ao crescimento e ao desenvolvimento.
E o financiamento tem aqui um papel essencial na ajuda ao desenvolvimento. No plano europeu, como dizia a Ivone Rocha, e bem, nós estamos num momento central da discussão europeia sobre o Sistema Europeu de Comércio de Emissões. Eu tive aqui responsabilidades acrescidas, fui o autor da Diretiva do Comércio de Emissões, à época, como vinha sendo defendido, por exemplo, o Carlos Pimenta há muitos anos, era necessário encontrar um mecanismo de mercado para que o objetivo de redução das emissões fosse atingido com o menor custo económico possível. Isso é preferível à tributação, mas neste momento o sistema de comércio de emissões, em virtude da crise económica, deixou de ter liquidez, deixou de ter procura. E, portanto, temos que encontrar uma forma de recuperar o sistema de comércio de emissões e há duas opções em cima da mesa. Uma é de se aumentar a meta europeia de redução das emissões e, portanto, passarmos de 20% para 30%. Uma outra hipótese, que foi aquela que a Comissão Europeia colocou em cima da mesa, era a de retirarmos transitoriamente algumas licenças de emissão para aumentar a escassez. Aumentando a escassez, aumenta a cotação de carbono e, dessa forma, voltar a recuperar o sistema. Perguntarão, mas num tempo de crise económica, justifica-se estar a colocar este encargo sobre as empresas, de repente retirar-lhes licenças de emissão que têm na mão para recuperar o comércio de emissões só para salvarmos as alterações climáticas? Eu direi que se o objetivo fosse ambiental, ainda assim se justificaria. Se o objetivo fosse apenas ambiental, justificar-se-ia. Mas a questão não é ambiental, neste caso é económica. Se a Europa quiser crescer na economia verde, se quiser continuar a ser precursora de tecnologias limpas, tem que dar sinais de fomento da eco-inovação. Ora, hoje olhamos para os produtores de aerogeradores ou de painéis fotovoltaicos e verificamos que mais de metade dos produtores já são chineses e indianos, no top 10. Se a Europa não der um sinal de preço de fomento à eco-inovação, no fundo, aumentando a tonelada de carbono para que aqueles que produzem limpo tenham aí uma vantagem e não um custo, e aqueles que consomem limpo poupem e não tenham encargo, se a Europa não fizer isso, está, no fundo, criar condições para que outros países que não foram precursores da economia verde, de repente tirem vantagem, tirem partido da economia verde e da oportunidade que nós descobrimos há mais tempo. E, portanto, aqui a questão não é ambiental, é uma questão económica. Há hoje grandes potencialidades nesta área. Quanto a Portugal, e portanto isto para dizer que eu espero, obviamente, que a União Europeia esteja uma vez mais à altura das suas responsabilidades e possa agora, em junho, corrigir o voto decepcionante que foi feito no Parlamento Europeu quando se travou o backloading de emissões, no fundo, a recuperação do Sistema Europeu de Comércio de Emissões. No plano nacional, e termino com isto, já estou a falar há muito tempo, no plano nacional, julgo que a ideia de precisarmos de perspectivar o desenvolvimento e o crescimento para lá de um memorando de entendimento reforça a centralidade deste debate sobre as alterações climáticas. Portugal tem aqui nesta área grandes riscos e grandes oportunidades. Somos o país da União Europeia com consequências mais nefastas a par de Espanha com a mudança climática. Sofreremos nos próximos 10 anos um aumento da temperatura 2 vezes superior ao aumento médio da média europeia. Teremos em Portugal e Espanha 90% do nosso território nas próximas décadas totalmente em situação de seca severa e extrema. Temos uma pressão, por isso, sobre a biodiversidade muito sensível na medida em que somos um dos países com maior rede Natura da União Europeia e, portanto, temos grandes riscos associados à mudança climática. Mas, por outro lado, há grandes oportunidades. Oportunidades resultantes do facto de sermos um dos países com maior dependência energética do exterior. Dependemos do exterior em 80%. E do petróleo em 55%, logo, qualquer política de combate às alterações climáticas, de aposta nas renováveis e de aposta na redução do consumo, da eficiência do consumo de energia, é benéfica não apenas ambientalmente, mas também para a nossa balança de transações, mas também temos oportunidades que são relacionadas com o facto de termos os recursos energéticos do futuro.
água, vento, sol, mar, biodiversidade, floresta. Portanto, e a geotermia. Portanto, temos todos os recursos que fazem parte da nova economia, com boa engenharia, com boas instituições, com uma história importante de apoio nestas áreas e, portanto, eu acho que o título escolhido pelos nossos autores é o mais adequado. No fundo, nós estamos no limiar de uma revolução energética. O desafio que temos pela frente é um desafio tão ambicioso como transformar economias. A crise económica não deve ser visto como um pretexto para adiarmos as políticas de combate às alterações climáticas, mas principalmente uma razão adicional para fazermos aquilo que deve ser feito, seja porque os nossos filhos e os nossos netos o merecem, seja porque os empregos e a economia a gerar estão muito relacionadas com esta área. Muito obrigado. Quando a Ivone me pediu para ler o livro, na altura ainda em versão preliminar, e me deu a honra de escrever o prefácio, eu confesso que tive uma agradável surpresa. E faz agora 25 anos que eu tive o meu momento da estrada de Damasco em que sabia que isto era um problema, mas estava mais focado nos outros problemas do ambiente. Nomeadamente, na altura, era o buraco do ozono, que era o grande problema, e era a poluição das chuvas ácidas por causa da queima de carvão. Mas eram problemas que ou eram mais limitados geograficamente, porque problemas de poluição de rios, como era o caso do Reno, ou problemas das chuvas ácidas, pois dos vizinhos a quem caía a chuva ácida em cima queixavam-se, faziam pressão sobre o emissor, e, portanto, a coisa, de uma forma ou de outra, o conflito tinha que se dirimir, porque havia partes concretas. Ou então, no caso do ozono, que era perfeitamente limitado. Havia 6 gases, dos quais 3 eram perfeitamente conhecidos e com grande impacto, tinham utilizações muito concretas e, portanto, foi possível encontrar substitutos. Bom, quando a Ivone me deu para ler, portanto, faz 25 anos, já estou velho, não é? Portanto, faz 25 anos que eu leio coisas sobre a mudança climática. E devo dizer muito sinceramente, não é por estarem aqui os 3 autores, para quem não é profissional disto e que não vai fazer da sua vida isto, a ter um livro é ter este. Muito sinceramente, muito sinceramente. A ter um livro é ter este. E é ter este porquê? Em primeiro lugar, porque se lê muito bem. Se é um livro, para que escrever um livro, se depois é elegível? Escreve-se muito bem, está muito bem escrito, lê-se bem, do princípio ao fim. Em segundo lugar, porque tem vários níveis de leitura. Para quem não precisa de trabalhar com isto e não tem que ter os instrumentos na ponta da língua, ou não fazer citações, etc., o livro conta a história. Conta porque é que há o problema. Sei lá, eu há bocado estava a folhear e lembrar-me, página 70, está muito bem explicado como é que é o efeito estufa, como é que ele evoluiu historicamente, como é que os cientistas o descobriram, desde o sueco, as dezenas de anos, por aí fora, como é que as nações foram discutindo, que acordos é que foram chegando, que tratados é que foram fazendo e que instrumentos concretos para lidar com o problema. Pronto. E quem não tem que ter um nível de leitura mais simples, seja por uma questão de cultura geral, seja como cidadão informado, consumidor, eleitor, produtor e que está consciente de que isto é realmente um problema, este nível de leitura está cá feito. E depois, quem quer ver mais em detalhe, tem chamadas de rodapé, de anexos, de textos, de coisas para o qual remete, com tabelas, com números, com políticas, etc., permite, portanto, um segundo nível de leitura. E depois, o nível de leitura profissional. Isto é um livro que qualquer bom advogado hoje em dia tem que ter, porque vai encontrar conflitos, problemas, oportunidades, que qualquer gestor, porque, como dizia o Jorge, na formação do preço do seu produto, na relação de marketing do seu... Eu acabei de vir de Frankfurt, e em Frankfurt está-se a construir a nova sede do Banco Central Europeu, e uma das preocupações logo foi que 100% da energia fosse com CO2 zero. E que o edifício todo, no seu funcionamento, fosse neutro de CO2. Bom, também pode dizer, mas isso é o BCE porque é uma instituição pública. Não, mas nós temos, por exemplo, o setor de energia elétrica de maior consumo no mundo, em crescimento, são os centros de dados, os chamados data centers, porque toda a gente hoje quer mudar para a nuvem os seus serviços, quer mudar para a nuvem as suas bases de dados,
E o que é certo é que as nuvens não estão lá em cima, as nuvens estão dentro de prédios, os prédios estão cheios de computadores, os computadores gastam energia que sei lá o quê e têm que ser arrefecidos 24 horas sobre 24 horas com ar-condicionado. E isso é hoje a maior fonte de crescimento do consumo de energia no mundo, são os data centers. Inclusive, Portugal teria uma oportunidade, com a penetração de renováveis que tem, de oferecer localizações para centros de nuvens, oferecendo 100% de energia renovável, como este prédio do BCE que eu vi em construção agora. E este livro tem aqui os instrumentos. Portanto, eu, muito sinceramente, um livro, eu gosto muito de livros, como dizia Humberto Eco, os livros são escritos por livros, falam com livros, e este livro fala com livros que estão escritos já e com outros textos que estão escritos. E é uma fotografia que para no tempo, mas que dá as pistas de evolução futura. Portanto, seja porque a pessoa é de jurista, que é gestora, porque é consumidora, porque é político e tem que se preocupar com estas questões, não tenham dúvidas de uma coisa: se é um século de grandes oportunidades, porque nunca houve uma mutação tão grande na ciência, na biologia, na física do estado sólido, nos novos materiais, realmente o mundo está a mudar todos os dias a uma velocidade extraordinária, e isso é uma grande... entusiasmante, de certa forma, coloca-nos desafios éticos e desafios de civilização em permanência, mas ao mesmo tempo não tenham qualquer dúvida de que o grande espada, o grande peso que está sobre as nossas cabeças é a mudança do clima. E eu convenci-me disto há 25 anos. E, por exemplo, o que aconteceu ontem nos Estados Unidos, do tornado. Há 15 anos, eu dava conferências nas universidades e mostrava 2 gráficos de um departamento do governo americano que mostravam que desde 1849, como eles começaram, ainda antes da Guerra Civil Americana, começaram a tomar medidas e dados sobre os tornados e sobre os fenómenos meteorológicos extremos, e eu mostrava 2 gráficos, isto há 15 anos, quando eu ainda estava na política, que já saía em 99, portanto, mostrava que, quer em número de eventos, de ocorrências, quer na sua intensidade, portanto, os 2 gráficos, a escala de aumento era logarítmica. Portanto, era assim a 45 graus, só que em baixo era logarítmica. Portanto, era assim. E o que temos estado a ver, confirma. A frequência dos fenómenos meteorológicos extremos tornou-se de tal maneira grande que, por exemplo, já há zonas dos países da OCDE, portanto, mais sofisticados em termos económicos, onde já não é possível segurar os bens contra as casas, por exemplo, os prédios contra fenómenos meteorológicos extremos, porque as séries passadas já não constituem bases estatísticas para prever os danos futuros e, sobre isso, não é possível calcular um prémio. Portanto, o melhor é não construir a casa. O melhor é viver para outro sítio. Quer dizer, e quando nós temos as pessoas, o número de cidadãos do mundo que temos a viver numa zona de uma cota relativamente baixa, e temos hoje fenómenos que estão a aparecer e que não estavam modelizáveis nos primeiros modelos que constituíram a base da discussão de Kyoto, como, por exemplo, o derretimento do fundo do mar ártico, o permafrost, com a libertação maciça de metano que estava congelado há milhões de anos no fundo do mar, e depois, quando o gelo desaparece e o sol, em vez de ser refletida a radiação pelo gelo branco, é absorvida pelo mar, o mar aquece, aquecendo o mar, aquece o fundo do mar estava gelado, derrete, liberta metano, o metano é muito mais forte na retenção do efeito estufa, 22 vezes mais do que o CO2, isto não estava modelizado, são efeitos que aceleram o efeito de aumento da temperatura e tornam mais premente fenómenos de ruptura, como sejam alterações dos padrões das correntes. Porque nós não nos esqueçamos que todos os modelos que estão a ser feitos e que estão de previsão são baseados no modelo de redistribuição de energia no planeta Terra que existe nos últimos milhões de anos. Ou seja, com o corrente do Golfo onde está, pelo menos desde há 3 milhões de anos, desde que a América do Norte se juntou à América do Sul e mudou o sistema de circulação de correntes, quer no Pacífico, quer no Atlântico. Isto é a redistribuição de energia que nos chega do Sol. Quando as correntes mudam, vejam o que acontece quando há o El Niño no Pacífico, quando mudam os ventos, muda todo o regime de pressões e distribuição da pluviosidade, muda a intensidade energética que está em circulação na alta atmosfera, e, portanto, nós estamos a falar de outro planeta. Isso não é dramático. O planeta já esteve sem gelo há 100 milhões de anos, o mar tinha mais 80 metros de altura,
a Antártida não tinha sol durante 3 meses por ano, é uma questão de latitude, mas tinha subtropical durante o ano todo, mesmo sem sol, mesmo de noite 3 meses, era subtropical. Portanto, a Terra evolui, a Terra adapta-se. O problema não é Gaia. Gaia sobrevive, Gaia adapta-se. O problema são 7 mil milhões de pessoas e o facto do nosso conceito de realização e de felicidade humana e de sofrimento e de desenvolvimento económico ser medido na geração em que estamos vivos. Depois não falar já na solidariedade com os que vão nascer ou que estão pequeninos. Portanto, e esse problema é que nunca houve anteriormente tanta gente, estamos a falar de milhares de milhões de pessoas, e nunca houve tanta gente a viver com os pés dentro de água, ou seja, à beira-mar, a uma cota pequena ou em zona possivelmente afetada por fenómenos de mudança súbita, violenta e extrema. Portanto, um livro como este que é escrito, não só nos alerta para o problema, e eu acho que isto é notável porque nenhum dos 3 autores é cientista, mas eles têm cá a ciência toda. E portanto, alerta-nos para as questões da ciência, mas depois dá-nos a tipificação com o rigor dos juristas, dos instrumentos que existem, dos como foram negociados, da sua interpretação e do que está em cima da mesa para negociar. Portanto, sob esse ponto de vista, como eu digo, para quem não tenha que ter uma biblioteca sobre a mudança climática, a ter um livro, comprem este.